Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Lucy, então te convido desde já que você não é inscrito, que você se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os passo a passo que eu vou postar. Alguns vídeos são um pouco antigos, são vídeos que eu tinha em um outro canal que eu vendi, então aos poucos eu vou estar colocando eles alguns novamente aqui a pedido do pessoal que já me acompanha. E alguns eu vou estar refazendo, regravando e trazendo também tutoriais novos para vocês, como esse de hoje, que é esse pano de prato, porta-toalha e super lindo com essa flor aqui. Então, esse é o pano de prato para você usar aí muito, para você dar de presente, fazer de mimo para suas clientes, porque ele é super prático, super rápido e usando o barbante 85%. É um barbante de excelente qualidade, aqui eu uso os da marca Cadore, então vou mostrar tudo para vocês, pode brincar bastante com as cores, como eu fiz aqui um degradê de multicolor, pode fazer com 2 camadas de pétalas. Somente aqui eu fiz com 3, mas ele já dá uma flor super bonita, grande, já um tamanho excelente aí para um pano de prato, olha só, acabamento maravilhoso. Vou mostrar para vocês então os materiais que a gente vai precisar aqui para fazer o nosso trabalho. Eu vou usar aqui o multicolor aqui no miolinho, o amarelo, esse aqui é o mescla amarelo dos barbantes Cadore, olha que qualidade. Então, barbantes Cadore sim, tem barbante multicolor, vai vir com essa etiqueta aqui, ó, super linda. Então, o multicolor, ele é um fio 6, então esse aqui é a mescla amarelo ouro, amarelo canário. Esse aqui então é a mescla de amarelo canário. Usei aqui a mescla lilás para fazer aqui a primeira carreira de pétalas. Também olha que lindo que está. Ele é um barbante 85%, muito, muito macio, com uma qualidade linda. E você pode combinar ele com as outras cores aí da Cadore. E aqui eu usei aqui também essa mescla verde, que tá muito, muito linda. Vou usar aqui o barbante cru. Esse aqui é o cru da Cadore tradicional. Olha só como que ele vem. Olha aqui que lindo. Ele vem muito, muito limpinho para você fazer suas peças. Vou usar também aqui o lilás, também da Cadore. Olha, vocês estão vendo a qualidade desse fio. E vou usar aqui também o violeta, que é o mais escuro aqui na última pétala. E eu usei aqui também o fio dourado, que é o elo luxo também, aqui dos barbantes Cadore, o elo luxo. Olha só, que brilho maravilhoso. Então, eu vou trabalhar aqui todos fios Cadore, 100% Cadore. Vou trabalhar com agulha 3,5. Então, agulha 3,5. E você vai precisar também da agulha 2,5 ou a 3, uma agulha mais fina, para estar passando aqui o dourado, vai facilitar muito. Aqui eu vou trabalhar, então, usando também as argolas. Aqui eu tenho a de 15 centímetros e a de 5 centímetros, para estar fazendo aqui. Essas argolas vocês encontram lá nos armarinhos Nodari, assim como os fios. Aqui os barbantes tradicionais aqui da Cadore. Vocês compram também no armarinho Nodari, que é aí meu parceiro também. Vocês vão encontrar essas argolas aí para vocês fazerem o trabalho de vocês. Vou precisar de uma pérola, número 8. A pistola de cola quente, se você tiver aí, vai te ajudar muito. Uma pistola aqui para trabalhar nas colagens. E também uma agulha aí de costura, agulha de tapeceiro para você fazer os arremates. E a costura aqui da nossa base aqui nas argolas, que fica mais firme. Então, desde já eu te convido aí, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Então, essa peça aqui, ela é super prática, vai sobrinhas de fio, não vou nem passar aí quantidade, gente, porque é muito pouquinho, são sobrinhas mesmo. Então, o que você tiver aí, você vai conseguir estar fazendo, tá? Porque eu não vou ter certinho aí as quantidades, que eu usei também uns fios que eu tinha aqui de sobras, já, ó, novelos já abertos, e acabou que eu não pesei, mas vocês viram, ó, sobrinhas. Aqui eu tenho os novelos grandes, porque já estavam abertos, mas você pode usar sobrinhas, porque, olha, é uma careira só de pétalas aí de cada cor, então vai muito pouquinho, tá bom? Então, acompanha aí todo o passo a passo, vamos iniciar fazendo aí o miolo da nossa flor, vou ensinar as pétalas a fazer essa base atrás, a montar esse detalhe aqui na argola, que ficou super bonito. E acompanha mais conteúdos assim lá no meu Instagram. Então, vamos lá agora para o passo a passo. Vamos lá iniciar a nossa flor, então, pelo miolinho. Aqui eu vou usar o fio amarelo, você pode usar aí o fio da sua preferência. Vou fazer aqui o anel mágico, e se você já quiser deixar um pouquinho mais aqui alongada a ponta do anel mágico, para que depois a gente venha usar essa mesma pontinha para fazer a colocação da pérola. Mas se você quiser deixar o fio normal, depois você coloca um fio e passa a pérola também. Fiz então aqui o meu anel mágico, venho por baixo da primeira laçada, puxo aqui, faço uma correntinha para travar. Dentro desse anel mágico, eu vou buscar aqui um ponto baixo. Nesta alcinha que fica aqui no ponto baixo, sempre vai ter essas duas alcinhas. Essa e essa aqui, eu venho, introduzo a agulha aqui e busco mais um ponto. Esse pontinho aqui, para mim, equivale ao ponto alto. Então, nada mais é, vou fazer novamente para vocês verem. Vou vir, então, aqui, deixar um pouco do fio. Vou passar 2 laçadas aqui nos meus dedos, venho aqui,
busco e travo com uma correntinha. Já posso soltar o anel mágico que não vai escapar. Porém, então, aqui, se você quiser subir 2 ou 3 correntinhas, vai dar a mesma altura também. Eu venho dentro desse anel mágico, faço aqui um ponto baixo. E aqui vai ter as 2 alcinhas do ponto baixo. Nesta segunda alcinha aqui, eu busco mais uma laçadinha e aí eu tiro. Esse é o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer um total de 20 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas. Vou contar a partir da minha agulha. 1, 2, 3, e na quarta, eu vou aqui, então, laçar o meu fio. Então, na quarta, contando a partir da agulha. Então, 1, 2, 3, na quarta, eu vou colocar aqui um ponto alto. Laço o meu fio nessa mesma correntinha, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, ficando com um total de 2 pontos altos e aquelas correntinhas que a gente virou. Vou laçar o fio na próxima correntinha. Eu vou colocar mais 2 pontos altos. E na próxima, mais 2 pontos altos. Se você quiser pegar dentro aqui, que pega as 2 alcinhas, ou pode pegar aqui só em uma, ele não vai repuxar, porque a gente já vai colocar os pontos na correntinha da sequência. Vou fazer aqui, então, colocando 2 pontos altos dentro da mesma correntinha por 9 vezes, contando, então, a partir dessa primeira que a gente colocou aqui. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Eu vou fazer até ficar com 9 parzinhos aqui de pontos altos. Então, por 9 correntinhas, aí eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Vai ficar um total lá embaixo sobrando 8 correntinhas sem trabalhar. Então, se você quiser também, para a sua marcação, você contar aqui a partir do ponto alto, contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar 8 aqui, então tem que fazer mais uma. Por mais uma, eu vou colocar 2 pontos altos. Agora, eu vou contar. Então, tenho aqui em parzinhos, vou contar em parzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contando esse da ponta. Aqui é normal que ele já vai enrolar aí para montar certinho o nosso miolinho. Nessas 8 correntinhas que restaram, eu vou aqui, então, laçar o fio, vou aqui na primeira, fazer um ponto alto, e agora eu vou fazer um picô. Então, vou fazer 3 correntinhas, nas 2 alcinhas que tenho aqui, do ponto alto, eu busco e faço um ponto baixo, fechando o meu picô. Laço novamente o fio, no mesmo espaço, faço um ponto alto. Então, vai ser assim, por essas 8 correntinhas que restaram. Um ponto alto, um picô, um ponto alto no mesmo espaço. Vou para a próxima. Na correntinha, faço aqui um ponto alto, faço 3 correntinhas para formar o picô. Nessas alcinhas, eu busco, faço um ponto baixo, laço o fio e na mesma correntinha, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, vai ser assim, a sequência aqui. Então, vou fazer aqui, já fiz 2 picôs, vou fazer aqui nos outros 6 correntinhas que eu tenho restante, ficando com 8, aqui 8 picôs. Completei aqui, então, vai ficar 8 picôs, você vai montar esse detalhe aqui de um ponto alto, um picô e um ponto alto no mesmo espaço, até a última correntinha, que é aqui bem a primeira onde a gente, depois do ponto alto aqui, a gente começou. Feito isso, ela já vai dar aquela, vai enrolando aqui, tá? É normal, é bom que faça isso, porque aí a gente vai depois arrumar, vai ficar um miolinho perfeito. Aqui eu vou voltar a trabalhar no anel mágico, então tenho atenção para não deixar ele fechar e não perder a pontinha. Eu preciso aqui de 16 pontos altos, eu já tenho 2, que foi os 2 primeiros que eu fiz aqui. Então, do mesmo ponto que eu tenho aqui, após fazer aqui o picô, fiz o ponto alto, eu já venho dentro do anel mágico e vou completar aqui os 16 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui um total de 14, porque 2 eu já tenho prontos. Então, preciso dos 16 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Completei os 14 pontos, que juntando com os 3 que eu já tenho aqui, com os 2 aqui do início, fiquei então com os 16. Eu vou puxar a pontinha aqui do anel mágico para ele fechar um pouco, para que eu consiga finalizar essa careira.
eu vou fechar aqui no primeiro ponto que eu fiz. Esse ponto diferenciado que eu faço, ele vai sempre ficar aqui, ó, essas duas alcinhas aqui, que é onde a gente vai finalizar. Então, eu vou soltar aqui a laçadinha da agulha aqui do meu ponto, o último ponto alto. Vou vir nesses pontinhos aqui, nessas alcinhas, com a agulha de trás para frente. Vou pegar essa laçadinha que eu soltei, passar na agulha e puxar ela lá para trás. Aí, eu venho com a ponta aqui, ajusto bem. Feito isso, com o meu fio aqui atrás, eu vou ajustar aqui na agulha e nesse mesmo ponto, eu vou aqui arrumar e eu vou voltar nesse mesmo pontinho aqui, buscar aqui minha laçada e fazer aqui um ponto alto. Caso o fio desfie, você tira e refaz. Fiz um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, então, fiz um pontinho baixo aqui, voltei e fiz o ponto baixo. Vou pular um ponto, que é aqui o segundo ponto alto que eu fiz. Eu vou pegar esse detalhe que eu tenho aqui, vou jogar pra cá. Então, vou pular um ponto, que é o pontinho segundo que eu fiz, aonde eu subi as 20 correntinhas. E eu vou vir no primeiro ponto aqui dos 14, depois que eu fiz aqui os picôs. Nesse pontinho, então, eu vou fazer um ponto baixo novamente. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pular um ponto da base e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. E vou seguindo até eu ficar com um total de 8 argolinhas. Fazendo as 3 correntinhas, pulando um ponto e no seguinte fazendo um ponto baixo. Aqui no final, eu tenho um ponto, que é o ponto que eu pulo, e na sequência eu tenho, então, um pontinho baixo. Confere aí se vai ter certinho, então, as 8 argolinhas. Lembrando que a primeira vai ficar aqui por trás, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com essa que eu vou montar na agulha. Para finalizar, você pode vir e finalizar com um ponto baixíssimo, ou também soltar aqui o fio da agulha, vir no pontinho baixo, passar a agulha de trás para frente, passar essa laçadinha e puxar aqui o fio para trás. Aí, eu viro aqui minha peça do avesso, ajusto aqui o fio, aqui eu faço 1 ou 2 correntinhas para ficar bem firme, e venho aqui e vou cortar esse fio. Aqui eu aperto bem esse nozinho para não escapar. Já vou pegar o fio aqui, o anel mágico, e fechar também esse anel mágico bem fechadinho. Se você já quiser colocar, então, aqui as pérolas também, você já vai colocar, você vai arrumar aqui os 8 picôs, para que cuida para não puxar, porque não fica um em cima do outro, que fica exatamente aqui certinho, ó, onde termina um, logo começa o outro. E aí, essa parte aqui, sim, a gente vai enrolando e arrumando, e aí, aqui no meio, você coloca, então, as pérolas. Temos 8 argolinhas para 8 pétalas, e também vai ter, então, os 8 picôs, que ele vai ficar bem assentadinho, depois bem certinho. Aqui depois a gente vai colar, costurar, eu vou explicar para vocês. Eu vou colocar a minha pérola depois. Agora, eu vou vir com o meu outro fio, eu vou usar aqui essa mescla lilás. Você pega aí o fio da sua preferência. Vou pegar aqui a minha agulha e vou montar a minha laçadinha inicial. Então, a minha laçadinha, eu seguro aqui a ponta do fio. Venho aqui mais ou menos uns 3 dedos, ou mais, é o tanto da ponta que você quer deixar. Passo a minha agulha aqui, segurando a ponta, giro. E agora, com o fio que vem do novelo, eu busco uma correntinha para travar. Vou aqui agora em qualquer uma dessas argolinhas aqui das 3 correntinhas, essas 8 argolinhas aqui onde nós vamos trabalhar. Eu vou iniciar nessa primeira, aí eu vou posicionar o fio que tem a sobra para cá, e o fio amarelo que eu cortei aqui também, não o do anel mágico, o outro onde eu arrematei. Vou segurar para cá, vou vir dentro da alcinha aqui de 3 correntinhas e fazer aqui um pontinho baixo. E aí, eu puxo a pontinha para cá, para que quando eu venha trabalhar agora, eu já vá escondendo ela. Fiz um pontinho baixo, eu vou fazer uma correntinha. Eu sempre passo o nozinho da laçadinha inicial aqui para cá, que aí a gente vai esconder e aqui ele não vai ficar aquela saliência. Fiz, então, um ponto baixo e uma correntinha. Vou laçar o meu fio dentro dessa alcinha, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos altos, vou fazer uma correntinha, puxo aqui esses fios para me dar um espaço, venho nesse mesmo
espaço ainda e faço aqui um pontinho baixo. Então, aqui eu já fui escondendo os fiozinhos, vou puxar agora lá pra trás para depois eu cortar. Vou direto para a próxima argolinha que eu tenho. Um ponto baixo, uma correntinha e 5 pontos altos. Depois de ter feito os 5 pontos altos, eu vou repetir uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. Vamos fazer isso por todos aqui as 8 argolinhas que eu tenho. E no final, você faz a correntinha e para descer o ponto baixo, você puxa aqui um pouquinho esses pontos para te dar espaço para fazer. Então, aqui eu fiz 2 pétalas, vamos fazer aqui uma para cada argolinha. Aqui eu cheguei ao fim, então, da primeira camada de pétalas, na última pétala, então, os 5 pontos altos, uma correntinha e fiz o ponto baixo. Aqui eu vou soltar aqui o fio da minha agulha, vou aqui na primeira pétala, no ponto baixo que eu fiz, venho com a agulha de trás para frente, passo a agulha aqui, busco essa laçadinha que eu soltei, passo ela aqui na agulha e ajusto e passo ela aqui para trás. Esse primeiro ponto vai ficar um pouquinho mais difícil, então eu vou fazer ele virado aqui para vocês. Então, virado com a parte avessa aqui, né? No caso, para mim, a direita para baixo. Vocês vão fazer aqui, a gente vai fazer um pontinho pegando a alcinha do ponto baixo, que foi feito de uma pétala, e a da outra pétala. Então, aqui eu tenho na minha frente essa alcinha aqui, que é do primeiro ponto baixo que eu fiz, e essa outra que eu vou pegar aqui, que é a do último ponto baixo que eu fiz na outra pétala. Sempre eles vão ter 2 alcinhas, você vai pegar uma de cada. E uma alcinha eu tenho da agulha. Feito isso, eu vou buscar aqui, passar em 2 e aí finalizar. Fiz aqui um pontinho baixo. Viro meu trabalho agora assim, para ficar mais fácil trabalhar. Aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui na pétala. Eu vou observar, vai ter sempre esta alcinha aqui, que é do pontinho baixo que eu fiz, o último desta pétala, e a primeira alcinha do primeiro ponto baixo desta outra pétala aqui. Sempre você vai ver bem no meinho aqui, ó, onde tem aqui a união, que a gente faz de um ponto baixo, você pula direto pro próximo, vai ficar essas alcinhas aqui, ó, e é nelas que a gente vai vir trabalhar. Pode olhar bem no meinho aqui, na direção do ponto baixo do amarelinho, vai ter essas 2 alcinhas. E é nelas que a gente vai trabalhar. Então, fiz as 5 correntinhas, eu venho aqui, passo a minha agulha nessas alcinhas, busco aqui a minha laçada e tiro. Fiz, então, o ponto baixo. Eu vou fazer aqui 5 correntinhas. Vou aqui no próximo, ó, esta alcinha aqui e esta alcinha aqui. Aí, eu busco a laçada e tiro, fiz o ponto baixo. Então, vou fazer essa sequência, são 5 correntinhas e um pontinho baixo. Olha o ponto baixo aqui, ó, bem na direção do pontinho baixo amarelo. Vai ter essas 2 alcinhas aqui, ó, vocês vão ver aqui essas 2 alcinhas e eu venho e faço um pontinho baixo. Então, o primeiro eu fiz virado para facilitar vocês puxarem, tá? Vejam como que vocês conseguem, que vai ter, então, para fazer esse pontinho aqui no início, como faz ficar melhor para vocês, fazendo um pontinho baixo aqui atrás. Aí, 5 correntinhas e o pontinho baixo. Vou trabalhar assim por toda aqui a minha volta, vai ficar uma argolinha atrás de cada pétala. Cheguei aqui no final, fiz as últimas 5 correntinhas e aí eu tenho o pontinho baixo que eu fiz ali. Eu venho nele aqui e busco aqui um ponto baixíssimo. Ou você pode também soltar da agulha e puxar para trás, mas aqui pode fazer o ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui 5 correntinhas para travar, para ficar bem firme. E aí, alongo e corto o meu fio. Aí, é só apertar bem aqui, vai ficar, então, aqui do lado de baixo, vai ficar essas 5 argolinhas aqui, perdão, umas 8 correntinhas de 5 correntinhas, 8 argolinhas de 5 correntinhas. Pegando aqui, ó, vocês vão perceber que ele vai ficar mais pra cima, porque senão ficaria uma pétala muito intercalada, assim, muito abaixo uma da outra. Mas, se você não conseguir, pode laçar aqui o pontinho baixo no amarelo, que vai dar certo também. Agora, eu vou vir aqui com o meu fio lilás. Vou usar aqui o lilás dos barbantes Cadore. Eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial na agulha. Vou vir trabalhar aqui, pode ser em qualquer uma dessas alcinhas de 8 correntinhas. Eu vou vir nesta primeira, que já tem o fiozinho aqui que eu vou arrematar, e eu já vou arrematar esse outro que eu vou passar aqui. Então, eu vou vir aqui com os dois fiozinhos pra cá, seguro aqui, venho na argolinha e faço um pontinho baixo, puxar aqui o nozinho para que ele fique pra cá.
Vou fazer uma correntinha. Vou agora já levando essas pontinhas para esconder. Dentro dessa alcinha aqui de 5 correntinhas, eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Então, na carreira anterior, na pétala anterior, a gente fazia 5 pontos altos. Essa daqui vamos fazer, então, 7. Então, 4, 5, 6 e 7. Fiz os 7 pontos altos, uma correntinha. Ajusto aqui para mim conseguir vir nesse mesmo espaço e fazer um pontinho baixo. Feito aqui o ponto baixo, eu vou direto para essa próxima argolinha. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou repetir, então, os 7 pontos altos e depois uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. Então, essa é a sequência aqui para a segunda camada de pétalas aqui da nossa flor. Chegando aqui no final da última pétala, fiz a correntinha e o ponto baixo. E aqui, então, no último, no primeiro, né, o pontinho baixo que eu fiz, eu vou introduzir minha agulha de trás pra frente, pegar essa laçadinha aqui que eu soltei e puxar aqui pra trás. Aí, eu ajusto bem. E aqui, a gente vai fazer aquele pontinho novamente que eu fiz. Então, você vai achar aqui, ó, o último ponto baixo, aqui vai estar essa alcinha aqui e essa alcinha aqui. Eu venho aqui, tem essa mais apertadinha, se você conseguir pegar, mas senão você pega a outra. O importante é que você pegue 2 alcinhas aqui de trás, para que ele não fique repuxado. Então, você vai pegar 2 alcinhas aqui, vai buscar o fio, vai passar nas 2 e agora você finaliza, tá? Fiz aqui um pontinho baixo. Agora, eu vou virar para ficar no direito. E vou fazer aqui também 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí, você vai passar aqui e testar. Se ficar muito apertado aí, 5 correntinhas, você pode estar fazendo 6, tá? Vai depender aí do seu ponto. Chegando aqui no final, então, da última pétala aqui da nossa segunda careira. Fiz aqui os 7 pontos altos, a correntinha e o pontinho baixo. Eu vou soltar aqui da minha agulha, vou aqui no primeiro pontinho baixo onde eu iniciei, introduzo a minha agulha aqui de trás para frente, passo essa laçadinha que eu soltei na agulha e puxo lá para trás. Aí, eu ajusto. E aqui, nós vamos também trabalhar pegando uma alcinha desta pétala e uma alcinha desta outra pétala. Então, você pega aí dos pontos baixos. E o que eu falei que eu fiz na outra, então, para ficar mais fácil, se eu fizer aqui com o direito virado para mim, fica mais difícil de eu dar o giro aqui para virar. Então, eu viro assim mesmo, do lado avesso. Venho aqui, pego uma alcinha da careira aqui, do pontinho que eu fechei aqui. Então, uma alcinha desta pétala e nessa pétala aqui também. Não precisa ser a primeira, se você conseguir, melhor. Porque a do ponto baixo aqui vai estar, talvez, mais apertadinho. Então, você vem aqui e pega a segunda. O ponto baixo aqui vai ter sempre 2 alcinhas na frente e 2 atrás. Então, você pega uma. O importante é que você pegue uma alcinha de cada pétala, para que fique bem retinho no meio e não repuxe. Se você pegar só uma alcinha, vai repuxar. Então, aqui eu vou ter a laçadinha que eu tenho na agulha e a laçadinha de uma pétala, a laçadinha de outra pétala. Aí, eu laço o fio que vem do meu novelo, passo em 2 alcinhas e agora finalizo. Agora, eu vou girar para trabalhar certinho aqui, que ele vai facilitar. Vou fazer aqui 6 correntinhas. Então, agora, 6 correntinhas. Aqui, na pétala, eu tenho, como vocês vão ver, vai ter essas 2 alcinhas aqui. Vai ser super fácil, embora ele esteja aqui lilás com lilás, ó. Você vai pegar aqui, bem no meio, bem na direção aqui do pontinho baixo, aqui da união da careira anterior, e vai fazer o ponto baixo. E 6 correntinhas de separação. Formando aqui mais uma careira de pétalas. Se você quiser deixar somente com 2 careiras, já vai ficar bem legal. Porém, eu vou fazer aqui 3, dá pra montar degradê também, vai ficar bem legal. E vou montando, então, 6 correntinhas e um ponto baixo aqui. Até o final vai ficar também as 8 argolinhas. Fiz aqui as últimas 6 correntinhas para fechar aqui a minha 8ª argolinha. Venho aqui naquele primeiro pontinho que eu fiz, passo aqui e busco um ponto baixíssimo. E eu gosto sempre de fazer 2 correntinhas de separação para ficar bem firme. Corto o meu fio. Vou vir trabalhar agora também, seguindo esse degradê com outra cor. Vou vir agora com o violeta, que tá lindíssimo aqui, então, também, aqui o violeta dos Barbantes Cadore. Vou montar aqui a minha laçadinha na minha agulha.
Vou já aproveitar aí exatamente na alcinha aqui onde eu finalizei, onde eu tenho o fiozinho para mim esconder. Fiz aqui um pontinho baixo. Vou fazer uma correntinha. Passar aqui bem a alcinha para ficar o nozinho bem certinho. Agora foi, passou aqui o nozinho. Então, fiz aqui um ponto baixo, uma correntinha. Vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou trabalhar um total de 8 pontos altos. Se você achar que com 8 o seu vai ficar muito folgado, você queria uma pétala mais arredondadinha, você pode estar colocando 9 pontos altos. Eu vou colocar aqui, então, 8, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos altos, uma correntinha. No mesmo espaço, um ponto baixo, perdão. 8 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E vou para a próxima. Então, aqui você pode sim estar colocando 9 pontos altos, se você preferir. Se você quiser que ela fique mais arredondada ainda, mais volumosa, pode estar colocando 9 pontos altos aí. Então, essa é a sequência, a mesma coisa das outras pétalas, porém, aqui a gente vai aumentar, então, a quantidade de pontos altos. Vai poder estar fazendo 8 ou 9, aí, dependendo do seu ponto. Não vai interferir aí a quantidade, tá? Faz aí de acordo com o seu gosto, que você vai ver que ela fique mais assentadinha, mais arredondadinha, como você preferir mesmo aí, tá bom? Vou aqui completar, então, essa careira. Chegando aqui no final, mesma coisa, eu vou soltar aqui da minha agulha. Vou no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no violeta, aqui na careira anterior, de trás pra frente, e vou passar minha laçadinha lá pra trás. Aí, eu ajusto bem. Vou por trás aqui, então, na alcinha também, pegar uma laçadinha de uma pétala, uma laçadinha da outra. Buscar aqui, passar entre duas alcinhas, agora finalizar. Fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou manter aqui as 6 correntinhas. Se você sentir que vai ficar repuxado, você pode estar fazendo 7 correntinhas. E vou vir aqui também, no violeta, pegar 2 alcinhas na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou aqui no meio, no próximo, 2 alcinhas aqui bem no meio. E vou fazer assim até o final. Então, aqui eu tô mantendo as 6 correntinhas, tá? Se preferir, pode estar fazendo 7, se você sentir que ele vai repuxar aí muito a sua peça, tá? Aí, pode estar fazendo 7 também. Vou fazer, então, mantendo aqui as 8, vai ficar 8 laçadinhas aqui por trás, uma de cada pétala. E chegando no final, aqui eu vou na primeira, pontinho baixo também, buscar aqui um ponto baixíssimo, fazer as 2 correntinhas para arrematar. A próxima cor, eu vou vir trabalhar com o verde, para fazer, então, as folhinhas. Aí, a gente vai ajeitar depois. Essas pontinhas aqui das pétalas, onde a gente já levou para esconder, você pode estar cortando, para não ficar aqui aparecendo. Então, ela vai ganhando forma. Olha que lindo que vai ficar essa cor. Agora, eu vou vir trabalhar com o verde. O verde mescla, que essa mescla também é dos barbantes Cadore. Então, aqui, a mescla verde. Vou vir com a agulha montar aqui a minha laçadinha inicial. E também posso vir trabalhar aqui em qualquer uma das pétalas. Eu vou seguir na mesma sequência, já pegando a alcinha aqui, puxando para esconder. Venho aqui na alcinha aqui das 6 correntinhas, faço aqui um pontinho baixo, uma correntinha, laço o fio e aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 pontos altos. Puxar o fiozinho aqui, 4 pontos altos, trabalhar aqui mais 5 pontos altos. Então, aqui, um ponto baixo, uma correntinha, 5 pontos altos. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Nas alcinhas aqui do ponto alto, eu vou montar aqui um ponto picô. E vou descer novamente mais 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, desci mais 5 pontos altos. Vou fazer um ponto, uma correntinha, e aí dentro desse espaço aqui, um ponto
baixo, então a nossa folhinha vai ficar assim. Vai ficar aqui, então, o ponto baixo, uma correntinha, 5 pontos altos, aí faz o ponto picô, 5 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo alongado no primeiro ponto aqui da primeira pétala da carreira de pétala, onde você montou aqui as carreiras aí dos pontos 3 correntinhas e o ponto baixo. Então, nessa direção dos pontos baixos aqui, no pontinho amarelo aqui que tá aparecendo, que foi onde a gente montou aqui a primeira carreira. Então, eu vou vir aqui, sem dar laçadinha, sem fazer correntinha nenhuma. Cuida para não deixar, ó, solto aqui o ponto, onde eu fiz o ponto baixo aqui na minha primeira pétala. Eu venho aqui, no mesmo ponto onde eu coloquei o ponto baixo aqui, no amarelo, passo a agulha aqui e busco uma laçada e alongo. Cuida para não alongar muito e não deixar muito curto, porque também vai ficar repuxado. E aí, você tira aqui a laçadinha no verde. Vou para a próxima argolinha que eu tenho atrás da pétala e vou fazer novamente mais uma pétala. Então, um ponto baixo, uma correntinha. Vou fazer aquele grupo, então, de 5 pontos altos. Se você tiver o ponto muito solto e achar que 5 vai ficar, a sua folhinha vai ficar muito cheia, você pode estar fazendo com 4 pontos altos também. Fiz os 5 pontos altos, vou fazer aqui 3 correntinhas para fazer o meu ponto picô e vou voltar essa mesma argolinha, montar aqui, então, os 5 pontos altos novamente. Desci com 5 pontos altos, uma correntinha no mesmo ponto, um ponto baixo. Eu fiz aqui mais uma folhinha. Então, aqui que eu falei, se você achar que a sua tá muito volumosa, ela, né, não tá se acertando, faz aí 4 correntinhas, tá? Ao invés de 5. 4 pontos altos, ao invés de 5. É correntinha, é ponto alto, é uma hora a gente confunde. Agora, eu vou fazer aquele meu ponto baixo alongado. Então, seguro aqui, né? Mantenho para que não solte o fio, não fique a argola muito solta na agulha. Mantenho aqui. Desço aqui no mesmo ponto onde eu peguei o ponto baixo, no amarelo. Passo a agulha, busco o meu fiozinho verde. Alongo aqui até na direção que ele consiga fechar junto com o ponto que já está na agulha. Então, ajeito bem e tiro. É um ponto baixo alongado. E já vou dentro da próxima argolinha, faço o ponto baixo e vou repetir as folhinhas. Então, eu vou fazer isso por toda a volta, tá? Vai ficar presa aqui as pétalas e aí depois a gente vai acertar. Por isso que é importante que vocês não façam nem muito apertado esse ponto baixo alongado aqui que a gente tá puxando. Vai subir 2 alcinhas aqui, tá? 2 alcinhas no verde. Cuida para não fazer muito apertado, porque ele vai fechar a pétala, e também não tão solto que ele sobressaia muito para cima aqui. Precisa manter aqui a folhinha, tá? Então, vai ficar assim. Então, vou fazer aqui por toda a volta. Aqui eu fiz o último ponto, aquele ponto baixo alongado, então, terminei a última pétala, a última folha, né? Atrás da última pétala aqui. Fiz o ponto alongado. E aqui eu vou fechar no pontinho baixo, onde eu finalizei, onde eu comecei, na verdade. Aqui, faço aqui um ponto baixíssimo, ou você pode estar fazendo aqui, soltando, cuida para esse ponto não escapar, e vem aqui de trás para frente, no primeiro pontinho baixo aqui no verde, passa aqui essa alcinha lá para trás, e aqui eu arremato. Faço aqui 2 correntinhas e corto o fio. Aí, é só fechar bem. Aqui, ela vai ficar toda desengonçada, tá? Você vai assentar ela agora, porque como a gente fez aqui esse pontinho aqui alongado no verde, ele dá uma estrutura, ele dá uma fechadinha nas carreiras e pétalas. Então, agora a gente vem, aí você ajusta, estende aqui essa flor numa bancada e ajusta bem certinho. Se você quiser deixar depois as pétalas ainda mais firmes, a gente pode estar colocando um pinguinho de cola. Vamos fechar aqui com a pérola pra gente já ter uma ideia de como que ela vai ficar. Então, você vai pegar aqui, vai organizar aqui que fique um picôzinho para cada pétala, mais ou menos na direção, que não fique assim, ó, que você enrola demais, porque ele vai ficar um miolinho muito fechadinho e vai ficar vago aqui, vai ficar feio. Então, você vai pegar aqui e vai deitar essa parte amarela aqui, ó, um picô, mais ou menos na direção de cada pétala. Aqui, fechou, um picô para cada pétala. E aí, essa parte aqui a gente vai virando aqui. Você pode deixar só assim, não colocar pérola nenhuma, aí você só fecha ali, cola, ou você vai vir colocar uma pérola. Uma pérola da sua preferência, que eu tô usando uma pérola 8, então, peguei uma pérola normal, 8, você pode pegar a que você preferir. Aqui eu já deixei certinho, organizadinho aqui o distanciamento
dos picôs, um para cada pérola. Vou segurar com a minha mão aqui, vou vir aqui por trás para mim não perder. E com a própria agulha, nesse fio amarelo que eu soltei aqui, eu vou abrir esse fio. Então, o fio aqui, o barbante, ele é um fio 6, a gente abre ele aqui, deixando 3 fiozinhos para cada lado. Assim. Venho aqui na minha pérola, no meu miolo, certinho. Aqui no miolinho eu vou abrir aqui onde eu vou colocar a pérola, bem no meio aqui. Pego a minha agulha e passo nesses pontos até a sair aqui atrás. E aí, um desses fiozinhos que eu dividi aqui, eu fiquei com 2 aqui de 3 fiozinhos. Eu abri o fio 6. Eu vou passar na agulha, vou segurar aqui e vou fazer ele sair aqui em cima. Saiu esse fiozinho aqui, aí eu vou passar ele na pérola. Eu ajusto bem a pontinha aqui. E passo esse fiozinho na pérola. Passei aqui ele na pérola. Aí, eu vou vir com a minha agulha agora, de trás pra frente. E que não seja no mesmo lugar onde eu puxei ele pra lá. Então, vou aqui na linha reta, mais ou menos nesse lado aqui. Vou aqui de baixo pra cima. Fazer aqui passar entre os pontos. Esse fiozinho aqui onde eu passei a pérola, eu vou passar na agulha. Vou ir segurando e vou puxar aqui pra trás. Aí, agora eu venho aqui. Vou segurar essas 2 pontinhas, vou pegar a outra que eu tinha aberto e tinha deixado reservado, pra dar um nozinho. Mas aí, eu venho aqui e confiro se realmente tá na posição certa, então tá tudo ok, é desse jeitinho que eu quero. Aí, eu venho aqui. E se não for, você vai ajustando. Se precisar tirar a pérola e refazer, você faz, pra que fique bem caprichadinho. E aqui, agora, eu vou dar uns 3 nozinhos bem apertadinho, tá? Bem fechadinho, pra garantir que essa pérola não vá se mover dali. E aí, com a mesma agulha de crochê, por trás aqui eu venho e passo esses fiozinhos entre os pontos. Aqui a gente vai estar colando, então, na nossa, mais uma peça atrás para montar o nosso porta-toalha, então ele vai esconder. Mas a gente já vai deixando bonitinho, se você quiser usar essa flor aí de aplicação, você também pode estar fazendo. E aí, você vai puxando aqui, enroscou o fiozinho. Vou soltar e a gente faz novamente. Fazendo aqui, mostrando que nem tudo dá certo de primeira. Então, aqui, puxei. E esse fio verde aqui também, a gente já vem aqui por trás, ó, dos pontos altos, das alcinhas. E puxa aqui e esconde bem. Depois é só cortar, e aí você cola, pega uma colinha de arremates e cola essas pontinhas ali pra não ficar desfiando depois. Aqui eu já vou arrematar, porque eu já tinha passado aí por entre os pontos, e aqui a nossa florzinha está pronta. Aí você vai, se quiser usar bem aberta pra pérola aparecer bem, aqui ele ainda tá solto, ó, tá bem soltão aqui. A gente vai vir com a cola, depois vou pegar a pistola de cola quente, aquecer e arrumar. Se você não tiver a pistola, uma cola que você tem aí que você use de arremates, e você ajusta aí bem certinho e cola pra ficar bem firme. Então, aqui tá a florzinha já pronta, maravilhosa pra você usar em aplicações. E agora, vamos dar, então, a sequência para montar ali o nosso porta-toalha. Então, gente, com a nossa flor aqui já pronta, olha aqui, fiz o arremate, ela fica, ó, durinha, tá? Você vai acertar certinho e depois, quando a gente vir colar, vou ligar a pistola de cola quente aí depois pra colar. E aí, eu vou mostrar onde é que eu vou colar aqui pra ela ficar mais firme ainda. E se quiser, pode estar fixando aqui a pétala. Coloca aqui um pingo de cola bem quentinho aqui também, pra ela ficar certinho aqui, esse degradê. Que tá aqui o roxo, esse violeta tá bem estourado na câmera. Mas ele fica lindo pra você montar um degradê. Olha, na minha mão, vocês verem o tamanho da flor. Vou até medir aqui pra vocês verem o tamanho que ela fica linda. Ó, ficou aqui com 17 centímetros, tá? Medindo aqui da pontinha do verde até no outro, tá? 17 centímetros, é uma flor bem grande, porém fácil e econômica pra fazer, pra você usar aí também um monte de sobrinhas aí, né? Pra você tá fazendo a florzinha. Agora, eu vou fazer um apoio aqui atrás, porque eu não vou tá simplesmente usando aqui, porque ele vai ficar... não vai ficar bonito, né? Vou dar um acabamento melhor, então eu vou pegar aqui o fio. Eu vou usar aqui o Cru Premium da Cadore. Você pode fazer com qualquer fio aqui. E vai montar vai fazer um detalhe redondo. Então, você vai pegar aqui a sua agulha, vou montar aqui minha laçadinha inicial. E aqui dentro eu vou colocar aqui um total de 14 pontos altos. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto alto, que é aquele pontinho diferente que eu faço. Aí, vou montar aqui mais 13 pontos altos, que, contando com esse primeiro aqui, eu vou ficar com um total de 14, tá? 14 pontos altos. Aqui é simples, só vou mostrar pra vocês certinho, pra quem
tá começando também a entender. Então, um anel mágico, 14 pontos altos dentro aqui do anel mágico. Fiz 14 pontos altos, aí eu vou soltar aqui o fio da minha agulha. No meu pontinho que eu faço aqui, vai ter sempre essas duas alcinhas aqui em cima, ó. Venho aqui com a agulha de trás pra frente, busco aqui a laçadinha que eu soltei e passo lá pra trás. Aqui eu posso pegar o fiozinho aqui do anel mágico e já prender ele melhor aqui. Aí, ajusto aqui o fiozinho certinho pra mim conseguir voltar a trabalhar. Aqui, tanto vocês podem estar pegando um fiozinho só e deixar uma laçadinha aqui que fica em relevo, ou os dois juntos. Aqui eu vou pegar os dois juntos, então vou voltar aqui com a agulha nesse mesmo ponto que eu puxei lá pra trás. Buscar aqui a laçada, fazer um ponto baixo. Na alcinha do ponto baixo aqui eu volto, busco mais um. Aí, vou laçar aqui o meu fio. E vou no mesmo ponto fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, agora eu vou duplicar aqui. Os 14 pontos vão virar 28. Eu vou colocar aqui um aumento para cada ponto, tá? Então, é ponto sobre ponto. Aqui, 2 pontos altos em cada ponto, tá? É ponto sobre ponto, digo que não vai ter correntinhas, não vai ter nada além dos pontos altos. Então, 2 pontos altos para cada ponto da base. Completei aqui, então, a careira. Aí, eu vou soltar da agulha, vai ser sempre essa maneira de finalizar. Você faz aí a sua maneira. Venho no primeiro ponto que eu fiz, vai ter essas duas alcinhas e vou puxar lá. Aí, essa parte aqui vai ser onde vai ficar por trás, mas a gente vai caprichar também, vai ficar aqui, se ajusta bem. Faz aí um círculo de pontos altos, da maneira que você quiser. Se quiser usar aquele meio de fechamento ali invisível também. Aqui, como eu vou usar pra dar sustentação, então, eu vou fazer assim mesmo. Aí, aqui, se você, ó, você vai pegar, vai medir, vai virar aí a sua flor, virar ela aqui do lado da avesso, e a gente vai colocar essa parte aqui. Então, tá muito pequenininho. Vou fazer aqui mais uma careira. Pra fazer essa terceira careira, eu vou voltar no mesmo ponto que eu puxei, meu fio lá pra trás, fazer aqui o meu ponto baixo, aquele meu pontinho em cima, me dando aqui a altura do ponto alto. Aqui eu vou manter só um ponto. No ponto seguinte, eu vou colocar um aumento. Então, vou fazer 2 pontos. No próximo ponto, somente um. No próximo, 2. Então, a sequência dessa terceira careira vai ser um ponto alto sozinho, e aí, um aumento. Um ponto alto sozinho, e aí, um aumento. Bem simples. Então, um ponto sozinho, e aqui, um aumento. Então, aqui já fechei a terceira careira de pontos altos. E vou medir aqui na minha peça, ó. Eu quero mais uma careira para ele ficar bem firme, então, vou fazer mais uma careira no mesmo esquema. Fechei aqui, venho no ponto que eu fechei, faço aqui o meu pontinho baixo, mais um ponto. No próximo, um ponto alto, e no próximo, um aumento. Então, essa careira aqui, a quarta careira, vai ficar com 2 pontos altos sozinhos, e aí, eu faço um aumento. Então, faço 2 pontos no mesmo pontinho. Aí, 2 pontos sozinhos e 2 pontos altos no mesmo ponto, tá? Vai ficando assim. Então, vou completar aqui a quarta careira. Então, fechei aqui a quarta careira, ó. 1, 2, 3, 4 careiras. Então, gente, bem simplesinho mesmo, é mesmo uma base pra gente posicionar aqui atrás pra dar mais estrutura aqui na nossa peça. Ficar o acabamento mais bonito. Então, 14 pontos altos, aí duplica, e aí vai fazendo os 14 aumentos aqui. Então, aqui ponto duplicado, né? E aí, depois, um ponto sozinho, um aumento, e aqui 2 pontos sozinhos e um aumento. Aí, eu já puxei aqui pra trás, aqui eu vou fazer uma correntinha, mais uma, que eu gosto sempre de 2 pra ficar bem firme, e vou cortar esse fio. Então, aí, você vai depender da atenção do seu ponto, você passa lá pra trás, pra ficar o arremate bonitinho, tá? Fica certinho lá. E vê aí a quantidade de careiras que você vai fazer. O meu aqui, então, eu medi 4 careiras, ficou bom, ó. Mas eu vou querer um pouquinho mais, então, vou fazer aqui uma careirinha de ponto baixo com o verde, o mesmo verde que eu usei pra fazer a folhinha. Só pra dar aqui um acabamento melhor. Então, vou laçar aqui o meu fio, fazer minha laçadinha na agulha. Vou vir em qualquer um dos pontinhos aqui da minha careira, e vou fazer ponto baixo. Aqui eu não vou colocar aumento, é só ponto baixo, porque aí o ponto baixo ele não vai repuxar. Então, somente um ponto baixo para cada ponto, só para ele dar uma estrutura melhor. E vai ficar um acabamento mais harmonioso, mais bonitinho. Então, um ponto baixo para cada ponto. Concluída aqui a careira de ponto baixo no verde, olha só, que lindo que fica. Solto aqui da minha agulha e venho aqui e vou finalizar no primeiro pontinho baixo aqui. Se quiser, aqui pode fazer com agulha de tapeceiro também, aí fazer um arremate bem certinho, bem bonitinho. Mas assim, a gente vai estar colando aqui, então ele vai ficar já bem discretinho, não vai ficar aparecendo, não. Corto aqui. Aqui eu vou apertar bem essas pontinhas e com a própria agulha de crochê entre os pontinhos baixos, eu venho aqui e puxo aqui essas pontinhas pra esconder. E aqui,
esse fiozinho também, eu venho entre os pontos aqui. E vou transpassando ele. E o do anel mágico aqui do início também, eu venho aqui e vou fazer um nozinho. Aqui uma correntinha para deixar bem seguro e também venho transpassando aqui em alguns pontos. Essa parte a gente vai colar na peça, então ele não vai estar aparecendo, mas a gente vai cortar aqui para não ficar tão esses fios aqui aparecendo aqui incomodando na hora do trabalho. Então aqui a parte da base já está prontinha, tá? Vai ficar assim. Agora a gente vai pegar as argolas para estar fazendo então aí a nossa peça. Aqui eu tô usando uma argola de 5 centímetros, que é essa daqui. E essa daqui, que é a de 15. Mas vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem, tá? Geralmente, o que mais se usa é a de 5, para colocar na parte de cima, aí onde vai ser pendurado aí o nosso porta-toalha. E aqui embaixo você pode usar, tem a de 10, tem a de 12, tem essa de 15 e tem a de 21 também, para quem quiser, bem grandão, então ela é muito boa. Eu uso geralmente aqui a de 15, que eu gosto mais, e a de 12, tá? A de 10 já mais pequenininha, mas você pode usar essa aqui. Então, é a de acrílico, você pode usar a argola que você tiver, ela é acrílico transparente, pode ser as coloridas, sem problema, porque não vai estar aparecendo, tá? Eu vou começar, então, aqui pela grande, para aparecer melhor. Eu vou fazer com o cru premium, que é o mesmo que eu usei aqui, para fazer a base por trás. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui na minha argola. Aqui eu não vou puxar a argolinha para cá, se quiser pode puxar, eu vou deixar ele certinho, tá? Ou tanto faz, né? A maneira como vocês quiserem iniciar aí pra já estar escondendo, tá? Pode segurar aqui ou pode segurar pra cá. Vou segurar aqui pra esconder pra mostrar pra vocês, tá? Não ia, mas eu vou posicionar aqui também assim. E aí, busco aqui a laçada. Uma dica muito, muito importante pra vocês fazerem aí uma argola perfeita. Quando vocês puxarem a laçada aí, a gente vai trabalhar pontos baixos aqui, laçando e abraçando. Vocês não vão deixar essa argola, esse fiozinho aqui, ó, cruzar. Ele precisa estar aqui, tá? Vou fazer essa primeira aqui para prender o fiozinho e mostrar certinho para vocês. Aqui. A gente vai vir na argola e vai puxar o fio que vem do novelo. Quando eu puxar ele aqui, se ele vier aqui cruzado, ele vai ficar uma linha cruzada. Tá batendo aqui, tá atrapalhando a câmera, né? Deixa eu segurar o fiozinho pra lá pra não atrapalhar. Aqui, ó. Vou laçar, vou buscar ele que ele fique desta maneira. Que ele não fique assim, ó, cruzado aqui. Porque se esse fio que vem no novelo cruzar aqui, ele não vai ficar aquele alinhado, aquele alinhamento bonito na argola. Então, você vai deixar sempre que ele fique assim, ó. Vou fazer aqui mais. E aí, você vai fazendo, ó, buscando o fio que ele fique sempre aqui. Aí, você vai conferir, ó. Ele precisa ficar assim, ó, porque depois que a gente agrupar, ele vai ficar um do ladinho do outro bem bonitinho. Aqui, gente, não tem uma quantidade de pontos certinho. Vocês vão fazendo aqui até cobrir toda a argola. Então, pontinhos baixos, aqui abraçando, até cobrir toda a argola. Então, dependendo da argola que você for usar aí, eu não tenho como tá passando uma quantidade de pontos. Mas, você vai passando até que ele vai ficar assim, ó, bem fechadinho e bem juntinho. Completei aqui todo o contorno da argola, ó, pra ficar bem pertinho do outro. Cheguei aqui, ó, não tá preso um lado no outro, não, tá? Só tá bem juntinho, tem que apertar bem pra aparecer. Se você sentir que ele tá folgado, você coloca mais pontinhos, tá? Feito isso, quem quiser fazer ele tradicional, deixar só assim, ou quiser fazer um picôzinho aqui em volta, também vai ficar bonito. Você já arremata aqui do outro lado, pode usar aqui a agulha de tapeceiro e fazer a união aqui na outra lateral. Eu vou fazer um detalhe, então, eu não posso unir um lado ou outro, porque ele não vai dar de fazer esse detalhe que eu quero fazer aqui, tá? Então, eu vou aqui soltar da minha agulha. E vou medir aqui mais ou menos uns 4, 5 dedos. Aqui mais ou menos, gente, vou até medir em centímetros, porque eu sei que vocês gostam de ver assim. Saber quanto que vocês vão deixar. Deixa aqui, gente, pra garantir uns 10 centímetros, tá? Deixa aí uns 10 centímetros e corta esse fio. E aí, você pega essa laçadinha aqui que você da agulha e puxa só aqui. Só aqui, não precisa apertar nada. Só deixa aqui que a gente vai finalizar depois, tá? Faz isso aqui e faz na argola menor. Se você for querer fazer esse detalhe cruzadinho aqui, que eu vou fazer enroladinho na argola pequena, assim como na grande, você faz a mesma coisa. Você completa aqui, cobre toda a argolinha menor com o fio aqui, o barbante, e finaliza dessa maneira aqui, ó, sem unir um lado no outro. Só puxa aqui a laçada e deixa
reservado pra gente arrematar aqui e finalizar depois. E se você quiser normal, a minha aqui eu vou deixar normal, porque a argola é tão pequenininha, né, pra ficar curvando, ela fica um pouquinho chatinha pra fazer. Então, a pequenininha eu vou fazer normal, cobrir com ponto alto e fazer o detalhe aí com o dourado. Então, agora aqui na grande, eu vou fazer esse detalhe que eu falei, eu vou vir com o elo luxo, também da Cadore, que é lindo, lindo, lindo. Vem aqui 50 metros, é um fio maravilhoso, tem um brilho, olha só, um brilho maravilhoso. Então, eu vou vir aqui com o meu elo luxo, vou pegar aqui a pontinha dele, vou pegar aqui, pra trabalhar com elo luxo, uma agulha menor, pra facilitar aí o fio, porque ele é um pouco mais fino, tá? Tanto você pode usar 2,5 quanto a 3, tá? Vai ver como vai ficar melhor pra vocês. Eu vou tentar com a 2,5, vou fazer aqui. Se eu ver que ele vai ficar muito ruim de tirar, aí eu venho com a 3, tá? Vou pegar aqui, então, vou deixar reservado aqui, ó. O fiozinho tá pendurado aqui. Vou fazer aqui com o meu fio elo luxo, vou vir fazer a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui no início, bem no início aqui do pontinho também. E vou fazer aqui um pontinho baixo. Deixando aqui também o fiozinho, ó, pra arrematar depois. Aqui o meu aqui, até falei pra vocês que eu ia tentar seguir, mas vocês viram que atrapalha, então é melhor deixar pra arrematar e esconder ele no final. E aqui eu vou simplesmente fazer pontinhos baixos. Como os pontinhos estão bem agrupadinhos, não quer dizer se você pular algum pontinho, ele não vai aparecer. Por isso, a ideia de você fazer com uma agulha mais fina, para que ele não fique tão cheio, sabe? E como ele é um fio mais fininho, ele vai ficar mais firme, mais bonito. É pontinho baixo, gente, olha aqui. Eu vou indo com a agulha, aqui ó, a minha deu certo a 2,5, mas vocês testem aí com o fio também, se vocês estiverem trabalhando com outro fio. Mas façam com uma agulha menorzinha aí. Esse detalhe, se vocês estiverem usando o dourado, seja de qual marca, mas façam com a agulha mais fina que vocês vão sentir aí a facilidade. E fica muito mais firme e mais bonito. Então, eu vou trabalhar com a 2,5 aqui. Olha só como já vai ficando bonito. Pontinho baixo sobre cada ponto. Se não der certo, aí tiver muito agrupadinho e ele for franzindo, pode pular um pontinho, não tem problema, tá? O meu aqui tá dando bem certinho por causa da agulha fina, ó, tá ficando bem durinho, bem firme. Um pontinho baixo para cada ponto, aqui por toda a volta aqui da nossa argola. Aí, gente, fiz aqui ponto baixo por toda aqui a minha argola. Fui fazendo aí ponto baixo para cada pontinho, ó, vai ficar bem durinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou alongar aqui um pouquinho. Não fiz correntinha aqui nada e não vou unir aqui, ó. Vocês podem ver que se eu puxar aqui, ele vai estar separado ainda um lado do outro. Então, fiz até o último pontinho ali, pontinho baixo normal. Cheguei aqui, vou alongar um pouquinho e vou cortar aqui também, ó. Vou contar mais ou menos aqui uns 10 centímetros. E vou cortar o fio e aqui eu puxo, né? A argolinha aqui, eu puxo. Quando vocês estiverem fazendo aqui, cuida pro barbante aqui não escapar. Você vai, por isso, deixar essa pontinha pra arrematar depois. Agora, vamos fazer um truque aqui pra dar um detalhe diferente na nossa peça. A minha argola tá aqui normal, feito, então, aí passado o barbante, que é o barbante cru da Cadore, e agora passado aqui o elo luxo, olha só, bem durinho. Aí, eu vou segurar aqui essa parte que eu cortei agora na finalização aqui, quando eu finalizei, eu vou segurar e a outra eu vou ir girando. Só isso, gente. Por isso que não pode estar unido, porque você vai girar, girar e nunca vai dar em nada. Então, essa aqui a gente não vai girar, porque tem as pontinhas aqui no correrizo de escapar. Esse aqui, onde a gente iniciou, tem as pontinhas, elas estão bem com um nozinho, então, a gente vai girando aqui. Aí, você, então, só segura com a mão aqui, ó. Minha mão, esta mão aqui. Segura esse daqui. Não precisa apertar nada, segurar firme. É só segurar para ele não escapar e não girar junto. Esse aqui vai ficar aqui. E aí, o resto, a gente vai, ó, vai girando na argola. Se quiser fazer esse detalhe aqui, somente com o barbante, já vai dar uma nervurinha. Mas aí, eu quis fazer já com o dourado. E a gente vai girando aqui. Vai virando, mantendo esse aqui. Aí, você vai ver o distanciamento que você quer. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Tem os 2 dedos reto, porque aqui a gente vai colocar, fixar na base. Então, ó, vou deixar aqui os 2 dedos aqui já. Chegou no tanto que eu quero. Aí, a partir daqui, eu vou girando o outro e vou mantendo aqui, ó. Coloca um distanciamento aí. No olhômetro, ó, aqui, ó, 2 dedos. Mais ou menos, pra não ficar tão perto e nem tão longo aí pra... E aí, você vai girando, gente. Vai girando com a mão aqui, calculando mais ou menos. Esse aqui também já tá bom, aí vou girando o outro. Então, a pontinha que vai girar é essa aqui, que ela tá solta ainda. Depois que a gente vai aí unir uma ao outro, ó. Vou girar mais e vai girando, gente. É só girar aqui que ele vai dar certinho na argola, vai deslizar até o jeitinho que a gente quer. Aí, se acerta, ó, pra ele ficar bem certinho.
quer ir medindo aí, ou faz no olhômetro mesmo. Ó, o meu, tô gostando assim, já vou deixar mais ou menos assim. Vou dar mais um aqui. Vou deixar assim aqui, ó. Porque aqui eu vou colocar a minha base. Então, ele vai ficar assim. Aqui, agora, a gente vem... Vamos firmar aqui, eu vou fixar o barbante primeiro. Então, venho com a agulha de tapeceiro. Passo aqui o fiozinho. E agora, eu vou firmar. Então, fiozinho aqui, venho lá no meu pontinho, no meu primeiro pontinho. De trás pra frente. Bem em cima do pontinho aqui. Do ladinho aqui onde tem um pontinho dourado. Ou pode até pegar um pedacinho dourado aqui, ele vai ficar escondido. Eu passo aqui, então, ó, bem em cima aqui no pontinho. Passo e trago pra frente aqui. Bem dentro dele. Puxei pra frente e aperto bem. Vou no primeiro pontinho aqui e puxo lá pra trás. Aqui a gente vai, claro, fazer ficar o mais bonitinho possível. Mas não se preocupe se ficar aparecendo aqui um nozinho. Porque aqui a gente vai colocar a flor em cima, então ele não vai ficar aparecendo. Aí eu viro minha peça por trás e aqui eu vou dar um nozinho pra cortar já esse fio. Vocês viram que aqui daí não quer dizer se ficar aparecendo, porque a gente vai colocar aqui a base. Fiz um nozinho, vou aqui um pouquinho entre os pontos, passo a agulha pra transpassar aqui. Vai ficar apertadinho. Pronto, puxei. E aqui a gente pode cortar. Vou fazer a mesma coisa com o dourado. Cortei. Aí, aqui, o dourado, essa ponta mais longa, vou fazer a mesma coisa. Vou passar. Aí, venho lá no primeiro ponto de trás pra frente. E aí, bem em cima do pontinho, eu desço e agora eu passo lá pra trás. E aqui eu faço nozinho, mesma coisa, eu falei, né? Não precisa se preocupar aqui se aparecer, porque vai ficar a nossa base em cima. E aí, a gente transpassa aqui entre os pontinhos pra esconder aqui dos pontinhos baixos do dourado mesmo. É um fio fininho, então vai ficar fácil. Faz a outra com a outra pontinha, vou até agora pôr aqui os dois juntos. Então, mais curto que o outro, não dá, mas vamos passar aqui. E aí, depois eu vou fazer com a outra também, tá? Então, vocês vão escondendo as pontinhas aqui. A agulha tá grossa e o pontinho tá pequenininho. Agora, eu vou passando e vou escondendo essas pontinhas aqui. Consegui. Passei. Não é fácil não, gente. Olha só. Vem aqui com a agulha 2,5 também, vai entre os pontinhos passando aqui e escondendo. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com a outra argolinha menor. Só que a menor, aí, eu não vou fazer esse enroladinho. Deixa eu cortar aqui. Eu não vou fazer um enroladinho, tá? Ele vai ficar assim. Então, vocês vão perceber onde é que vai ficar a emenda. A parte maior aqui, a outra vocês vão acertando ainda. Que aqui a gente vai fixar, então, a flor. Aí, a menorzinha eu só vou cobrir com o barbante e fazer uma carreirinha de ponto baixo, mas sem fazer enrolar. Então, vou fazer a pequenininha e aí eu volto pra gente costurar, então, a base. Então, gente, fiz a argolinha menor, eu fiz assim, tá? Se você quiser fazer no mesmo esquema aqui, fazendo esse enrolado, vai ficar super bonito também. Mas como ela é pequenininha, eu até fiz em uma outra aí que eu desenvolvi, e ela fica bom também. Mas eu prefiro até assim que ela dá, porque a menorzinha é mais trabalhosa pra você tá enrolando também. Ela é mais rápida, mas fica muito pequenininha. Então, eu fiz assim, ó, já ficou super bonito. Então, com todas as partes aqui, agora a gente vai costurar. Eu não gosto só de usar a cola quente pra colar, então, a flor. Então, antes eu vou, assim, deixar a flor ali de lado e eu vou costurar aqui a estrutura aqui, então, as nossas argolas. Aqui a base, as nossas argolas. Então, aqui, eu vou cuidar que eu vou colocar a nossa base aqui, esse círculo que a gente fez em crochê, com a parte direita pra fora. Então, a gente vai ver bem onde que é o avesso, vai ficar o avesso com o avesso da flor. Então, ele vai ficar assim, tá? Aqui fica o direito pra fora. E a mesma coisa aqui, então, vou achar a parte direita, tipo a argolinha menor que tá aparecendo aqui, que é onde eu vou colocar aqui, tá? Então, sabendo disso, eu vou pegar aqui a minha parte do círculo aqui de crochê que eu fiz, com a parte avessa pra cima, que aí eu vou depois vir aqui, posicionar a flor em cima. E a minha parte aqui das argolas, com o direito pra cima. Eu vou unir uma delas, a primeira você pode unir em qualquer ponto aí, porque não vai dar diferença. E na segunda, você vai direcionar para que fique bem certinho. Eu vou trabalhar com agulha de tapeceiro,
vou vir com o fio cru mesmo e vou costurar. Então, isso aqui é uma costura normal, gente, vocês vão usar ponto aí que vocês costuram, para que eu venha fixar ela melhor. Então, eu vou costurar na pontinha. Um exemplo, eu vou costurar aqui, eu vou costurar uns 2 dedos aqui, 3, para que ela fique bem firme, só na pontinha, não vou costurar ela pra cá, ó. Na pontinha direito da argolinha pra cima, avesso da base pra cima. E vou vir aqui, com a agulha e tapeceira, eu vou vir e vou costurar mais ou menos aqui uns 2 dedos, tá? Vou unir aqui. Feito em uma, eu vou vir com a minha parte aqui, onde eu deixei, ó, esse detalhe aqui, e vou fazer a mesma coisa. Então, vou medir aqui para que fique na mesma, para que não fique depois reto, ó, torto pra cá, torto pra cá. Você vai ficar bem reto, você pode depois medir certinho aqui a metade. E colocar aqui, e bem na pontinha aqui na borda também, nessa parte onde tem emenda, da argola maior, e vir com agulha de tapeceira e costurar. Aqui eu vou costurar uns 4 dedos, mais ou menos. Vai ficar assim, tá parecendo um boneco de neve, né? E aí, depois, eu vou vir aqui, com a pistola de cola quente ligada, pra colar, então, a nossa flor. Então, vou fazer aqui a costura com a costura à mão, costurando ali essas argolas na nossa base. Voltei, pessoal, então aqui eu já uni. Uma costura de mão, olha, vai ficar aparente, mas a gente vai colocar a flor em cima, então é só para segurança mesmo. Eu não gosto de só colar, eu gosto de estar passando uns pontos de costura ali para ficar mais firme, tá? Aqui eu já estou com a minha pistola de cola quente aquecida, eu uso essa daqui, da marca Ladeira, ela é de 60 watts, então ela já tá ligada tem um tempo, já tá bem quentinha aqui, com o bastão amarelado, que é o melhor. Então aí você pode tanto tá colando com a pistola de cola quente ou com outro método que você usa aí para colar. Primeiramente, eu vou colar miolinho com miolinho. Então, bem no miolinho da nossa base, no miolinho aqui, eu vou passar aqui bastante cola. Então, não economiza na cola, ó, tá super quente. E aí, eu venho miolinho com miolinho e eu colo aqui, aperto pra ficar bem firme. Aí, você vai direcionar como que você quer, o que você vai querer que fique aqui as flores, tá? As folhas, as pétalas. Eu vou deixar bem no meio aqui pra que fique bem fácil aqui o acesso à argolinha, tá? Aqui também. Então, tanto você pode deixar uma pétala no meio, uma pétala que a folha também tá na mesma direção, aqui no meio ou do ladinho, tá? As minhas eu optei por deixar do ladinho. Então, essas duas também vão ficar aqui embaixo. Colado aqui o meinho. Aí, a cola, por si só, a cola quente, ela já vai dar uma estrutura na peça. A gente vem com a cola e vai colar a nossa base. E lembrando que a base, ela tem que ser um pouquinho menor do que a parte da estrutura das folhas. Então, a gente vai passar a cola na base, e aí você vem debruçando aqui a parte da flor e apertando bem. Então, o principal ali é você colar o miolo, primeiro o miolinho bem retinho com o outro miolinho, para não ter problema de ficar torto a peça. E aí, a gente vem colando aqui, coloca bastante cola aqui para ficar bem seguro, para colar a flor, porque o restante aí as argolas já estão unidas, e vai apertando. Aí, chegou na parte aqui, tem até uma pontinha ali aparecendo, vocês vão ver como que a gente, com uma pistola de cola quente na mão, a gente faz sucesso. Você vem, passa a cola aqui, bem na pontinha da argola, na bordinha, e vem aqui com as folhinhas, e você cola, segura com a mão aqui, pra ficar bem firme, e ele vai colar aqui, ó, aqui ficou ainda uma pontinha solta, a gente vem por mais um pinguinho de cola. Então, quem aí já trabalha tempo com pistola de cola quente, sabe aí certinho como que é. Aqui embaixo a mesma coisa, então a gente vem aqui, passa a cola aqui na costura que a gente fez a mão aqui, agora vem aqui e aperta a folha aqui bem certinho, se quiser que acertar a parte que a gente girou aqui também, e ele vai ficar bem retinho. Então, isso aqui é basiquinho, aí depois você tira esses fiapos e vai estar pronta, então, aqui a nossa flor aí, que você ajusta. Se quiser colocar uma borboletinha, já tem aqui a borboletinha aqui no canal também, que eu adoro colocar elas. Você vem e cola também com cola quente aqui do lado, que fica super bonita. Colocar a sua etiqueta aí, fica a seu critério, vai ficar super bonito, econômico, porque é rápido de fazer. Aí, a gente vai virar aqui por baixo, e se você achar alguma ponta onde esteja aqui, ó, aqui solto ainda, a parte verde, você só passa aqui, ó, um pouquinho mais de cola. Cola aqui, ela seca super rápido. Aqui onde tem nozinho aparecendo, pontinha, você vem com a cola quente e passa aqui pra esconder e ficar tudo bonitinho, tudo certinho aqui, escondidinho. Então, é isso, pessoal, olha só, vai ficar lindona aqui a nossa flor. E aqui, nessa parte do meio, também, como eu falei, o miolo da flor, você vai acertar aqui os picôs, já estão unidos aí com a pérola, arruma certinho, vai ficar bem retinho,
E aí, com a pistola, você vem e passa um pouquinho de cola aqui, que ele vai dar mais firmeza ainda. Isso aqui é bem opcional, mas ajuda. Ela fica bem firme para não correr risco de mexer aí a sua flor. Mas aqui, como você tá vindo no meio da flor, cuida para você não ter a pistola com a ponta muito suja, porque aí, suja eu quero dizer de silicone mesmo, ele vai manchar aí as pétalas. Então, é isso, ó. Ficou lindona aqui, deixa eu afastar a câmera. Aqui, ó, pra vocês verem melhor ele inteiro aqui. Ficou super firme, super bonito. A gente vai esperar secar, mas a cola vai ficar mais firme ainda, tá? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Aqui eu raspei um pouquinho de silicone, é o que eu falei. Agora eu espero secar e aí eu puxo aqui, ele vai soltar. Então, gente, muito obrigada pra você que acompanhou. Pra você que fizer, me marca lá no Instagram, @lucimarbal_crocheteria. Eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Façam e me marquem, use os fios da Cadore que vocês vão se surpreender aí com a qualidade. Olha só que peça maravilhosa, feita aqui com barbante 85%. Aqui eu vou tirar esse silicone, gente. É o que eu falei, cuidem. Foi no bico aqui, ó, no biquinho da pistola que eu acabei sujando aqui. Vou vir aquecendo um pouquinho e com um lencinho, um guardanapo aqui pra tirar, tá? Mas ficou lindona a nossa flor. Façam aí que eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Então, essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.